Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, meus caros nos polos do curso de Tecnologias, Comunicação e Técnicas de Ensino. Nós não sabemos exatamente a que horas você vai assistir esse vídeo, mas sinta-se bem-vindo, bem-vinda às nossas duas videoconferências de hoje, dia 28 de março de 2015. A primeira delas, aos cuidados do professor Nilson Kominek, de tópicos especiais, né? Hoje, como vocês já estão sabendo, até por comunicações feitas ontem, nós somos surpreendidos por uma manutenção de rede que impediu completamente que nós estivéssemos realizando ao vivo essa videoconferência para vocês, mas nós vamos encaminhá-la gravada aos polos. Não é o ideal, né? Não é inclusive o que os professores nós preferimos fazer. A gente gosta da interação, gosta de vê-los ali na nossa tela, mas com essa impossibilidade é o remédio que nos sobra nesse momento. Então eu desejo a vocês um bom proveito das falas, e especialmente que as suas outras dúvidas, os seus outros questionamentos que vocês puderem ter em relação à disciplina possam ser encaminhados aos tutores, ao professor, pelos fóruns do Moodle que a gente vem utilizando normalmente, tá ok? E com isso eu deixo vocês com o professor Nilson para que ele possa fazer a sua apresentação conforme planejada aqui para vocês, tá ok? Então, bom proveito a vocês. Eu saio de cena nesse momento. Deixa o professor Nilson à vontade. Obrigado. Eu gostaria, evidentemente, de estar aqui enxergando a todos vocês aí para que a gente pudesse interagir melhor, mas entendo os problemas técnicos, eles sempre nos pegam de surpresa às vezes, mas enfim, vamos prosseguir dessa maneira, de forma que eu vou apresentar aqui a nossa disciplina, né, de uma forma mais resumida, e espero de vocês, se assim desejarem, né, a participação nos fóruns de comunicação, para que nós possamos então interagir melhor e conversar sobre a nossa disciplina, né, que já está, né, passando lá pela metade, né, mais ou menos. Bom, começando aqui, então, nessa nossa especialização, a nossa disciplina de tópicos especiais em tecnologias educacionais, vale lembrar que o termo aqui, tópicos especiais, ele poderia abarcar vários assuntos, né? Poderíamos ter aqui vários temas a apresentar a vocês. Então existe muita coisa que pode ser apresentada, muita coisa interessante que vem sendo usada, vem sendo pesquisada e que realmente faz parte já do mundo da educação online, da teleinformação como um todo, e que nós poderíamos abordar aqui. Então nesse curso nós escolhemos esses temas, né? Os temas foram escolhidos, né? Tive a ajuda do professor Marcos Vinícius para a definição desses temas e para esse desenvolvimento, né? Então, assuntos que nós achamos importantes, existem outros, mas é sobre esses que nós vamos nos dedicar, né? Que estamos nos dedicando, melhor dizendo, nessa nossa disciplina. Bom, então nossa disciplina foi dividida em 6 tópicos e que, como vocês bem sabem, nós já estamos no 3º tópico. Começamos com os movimentos dos recursos educacionais abertos, com as ferramentas da Web 2.0, os blogs, módulo esse que está terminando nessa semana. Aí nós vamos entrar na próxima semana com a simulação, né, e jogos educativos, né, aplicados no ambiente educativo, evidentemente. Depois vamos falar da produção de material didático para EAD e finalizando com o papel do professor mediador. Ou seja, algumas funções do professor nessa nova função, nessa sua nova condição, nesse seu novo papel como agente, né, nesse processo de teleformação. Bom, iniciamos aqui com o nosso primeiro tema, que é a respeito dos recursos educacionais abertos. Como foi mencionado para vocês no material,
mais do que os recursos propriamente ditos, né, é o movimento dos recursos educacionais abertos, é o movimento REA. Que significa o quê? Esse movimento é um conjunto, né, de pessoas ao redor do mundo, instrutores, organizadores, diretores de instituições de ensino, professores, pesquisadores, alunos, que se reúnem para difundir o movimento REA, ou seja, o movimento para proporcionar a abertura dos conteúdos, né, sejam eles de qualquer natureza, documentos escritos, áudio, vídeo, né, apresentações, notas de aula, enfim, vários recursos para que eles estejam disponíveis de uma forma mais democrática a todos que assim o desejarem. Então não é simplesmente o fato de disponibilizar conteúdos e proporcionar a abertura desses conteúdos, senão é trabalhar dentro dessa filosofia que, enfim, busca chegar o mais próximo possível numa educação aberta, se bem que não é esse o tema do nosso módulo, mas com o objetivo de trazer benefícios para a educação em geral, especialmente a educação, no nosso caso, e benefícios de ordem pedagógica, de ordem de planejamento, de ordem econômica, né, que são efeitos que se fazem sentir com a adoção dessa filosofia. Lembrando lá, dentro da filosofia REA, essas 4 liberdades que nós já citamos, liberdades essas que fazem parte do ciclo de vida do material, de um material aberto. Então, temos essas 5 ações que são permitidas dentro de um recurso educacional aberto. Então, vejam que o fato de usar o material, isso nós já fazemos frequentemente, é algo já habitual para nós. Mas o objetivo agora é alertar para um outro tipo de uso, um uso de uma maneira um pouco mais crítica, de uma maneira que você possa analisar melhor o material, verificar a adaptabilidade desse material às suas condições para uso, na sua realidade, na sua região, na sua sala de aula, levando em consideração a característica da sua turma, dos seus alunos, da forma como você vai trabalhar, enfim. Então vejam, nós sempre tivemos documentos disponíveis para pesquisar, para fazer nossos trabalhos, né, mas a maioria deles, vocês podem acompanhar, são documentos que têm seus direitos reservados. Então são documentos que estão disponibilizados livremente, daí talvez um pouco de confusão que se possa ter em relação a recursos livres ou recursos abertos, né? Nós estamos falando de recursos abertos. Nós temos hoje em dia vários recursos livres que você pode buscar na internet, mas não quer dizer que, sendo livre, é um recurso que você possa utilizar de acordo com a filosofia dos REA. Então, existe uma diferença entre recurso livre e recurso aberto. Os recursos abertos, esses sim, vão permitir que você analise e manuseie esse material, né, de acordo com essas liberdades que nós citamos. E daí a importância, daí a grande vantagem desse tipo de material para o seu uso. Tá? Então você imagine, dos materiais mais simples, uma nota de aula que você precisa fazer, uma observação, um texto para trabalhar a sua matéria. Imagine você buscando, né, com falta de tempo, esse tipo de coisa. Imagine você encontrando um texto que se adapta quase que totalmente às suas necessidades, né? Então isso é uma maravilha, isso é uma coisa que volta e meia você encontra, mas você sabe que você não pode utilizar. Você não pode simplesmente colar esse texto, você não pode usar em grande parte, você pode usar uma parte no texto, fazendo as devidas citações, as referências, né?
mas você não pode usar na sua totalidade porque é um material que realmente não está livre, não está aberto para esse tipo de ação. Então imagine um material em que você possa fazer isso, em que você possa usar tabelas ou adaptar tabelas, gráficos de uma forma mais aberta, que você encontrou, ou seja, você viu que tem uma forma de adaptação boa na sua disciplina, você pode construir e você pode utilizar, melhor dizendo. Então imagine esse tipo de liberdade. Imagine a outra liberdade de você produzir esse novo material e poder disponibilizar para seus colegas ou para outras pessoas, né, ao redor do país, para que usem esse material de acordo com as suas possibilidades. Então é uma nova visão de se analisar o processo e que traz muitos benefícios. Então dessas liberdades aqui, nós estamos acostumados com várias delas. Então, no texto vocês podem verificar como encontrar esses materiais, né? Existem os aplicativos ali, os motores de busca que vão propiciar aí, encontrar materiais para que você possa compartilhar vídeos e áudio e outro tipo de imagens e outros tipos de arquivos que você precisa. Então existe uma gama de softwares disponíveis que vão te permitir você trabalhar com esse material. Então no nosso caso, vejam, criar, usar, encontrar são liberdades que nós já temos, tá? As outras liberdades com as quais nós podemos nos acostumar a partir de agora seria justamente adaptar e compartilhar, mas isso de uma forma um pouco mais livre, de uma forma mais adaptada ou mais direcionada às suas necessidades, né? Não quer dizer que você vá usar um material na totalidade, ainda que ele seja aberto. Você vai poder fazer essa adaptação e esse tipo de adaptação, no meu modo de ver, é o cerne da filosofia REA. De proporcionar essa possibilidade de adaptar segundo as suas necessidades, segundo aquilo que você imagina que seja melhor, que seja mais adequado para a tua turma, vamos dizer assim, para as tuas aulas, né, para a tua disciplina. E depois disso você poder compartilhar. Então imagine essa possibilidade, o enriquecimento que esse tipo de ação ele vai proporcionar para professores, para educadores em geral, para os alunos, para os dirigentes de instituições de ensino. Ou seja, é uma proposta que visa realmente qualificar, né, o processo de ensino no que tange especialmente ao material didático. Bom, mas é lógico que nós temos que levar em consideração que existem os direitos autorais, é algo que precisa ser obedecido, né? E a filosofia dos REA, ela não vai ferir os direitos autorais, não é objetivo acabar com os direitos autorais, mesmo porque não se tem esse tipo de liberdade. Isso é algo que depende de lei, depende de negociação, então não é tão simples assim. Mas o objetivo dos REA é trabalhar para flexibilizar esses entraves legais que tratam dos direitos autorais. Então, flexibilizar para propiciar o uso. Então já existem movimentos internacionais, nacionais também, o poder legislativo de algumas cidades, de alguns estados, trabalham no sentido de aprovar leis para flexibilizar a questão dos direitos autorais e propiciar condições para que os recursos sejam vistos e trabalhados de uma forma mais aberta. Então, já existem leis tramitando há muito tempo. É lógico que essa questão dos direitos autorais ela esbarra também na resistência das editoras e de grupos, né, que estão, enfim, que estão ligados à produção de material didático para as escolas, especialmente as escolas públicas. E isso aí é algo que tem que ser vencido. Mas o trabalho ele é lento nesse sentido. Mas mesmo assim já existe grande quantidade de material aberto que pode ser utilizado, né? O que nós precisaríamos nesse caso é de uma política pública
mais clara, no sentido de que se avance mais nessa área, né? Por isso que existem aquelas licenças que nós comentamos, as licenças do Creative Commons, que são licenças que vão possibilitar você criar um material e disponibilizá-lo de uma forma que ele possa ser manuseado, ou seja, que ele possa ser adaptado. Então esse é o objetivo dessas licenças. Então você pode criar um material, entrar no site da Creative Commons, responder algumas perguntas lá e ter o seu material licenciado, da forma como você quiser, com as liberdades que você achar pertinentes naquele caso. Isso é possível fazer. Existem iniciativas nos Estados Unidos, né, no estado da Califórnia, no estado de Utah, onde já se conseguiram, já se obteve uma economia bastante razoável na produção de livros didáticos. Então, no estado de Utah, por exemplo, se consegue produzir um livro didático a $5, né? E no estado da Califórnia, livros didáticos universitários, em média, tiveram seu custo reduzido de $175 para $40. Por quê? Porque adotando-se as políticas de uso de material aberto. Porque o que acontece? Muitas vezes a produção desses materiais ela é financiada pelo Estado, ela é financiada pelo poder público. Então não há nada mais justo que o resultado obtido, ou seja, o material resultante, né, desse financiamento, seja ele de qualquer natureza, ele possa ser revertido à sociedade de uma forma aberta. É isso que se busca, é isso que se tenta conseguir. Então essas barreiras elas vão sendo derrubadas nos Estados Unidos, em alguns lugares, em alguns estados, e na Europa também, e nós já temos aí uma condição, um leque bastante grande de iniciativas de produção de material aberto, difusão e compartilhamento de material, algo que é um pouco mais tímido no Brasil, mas a tendência é que isso aí que possa também ser incrementado, porque é o que se espera, né? Especialmente com relação à parte da confecção do material didático para as escolas. Então vocês vejam que esses materiais eles são materiais fechados, são pacotes fechados. E muitas vezes esses materiais eles chegam à sua escola e você vai ter que usar nas suas disciplinas e você não teve nenhuma participação na produção desse material. Você não teve oportunidade de dar opiniões sobre os conteúdos, sobre dados que pudessem ser inseridos nesses materiais. E eles são distribuídos nas secretarias de educação e para todas as escolas dos estados, de uma forma que são conteúdos fechados e que, carregados muitas vezes de ideologia e carregados de informações que vão muitas vezes favorecem uma ou outra corrente ideológica, e isso aí pode desvirtuar o processo. Então nós somos vítimas dessa distribuição, dessa política de livro didático, material que custa caro, e que muitas vezes você vê aí em várias cidades, aí, não raro, em reportagens, materiais que são colocados, são despejados no lixo, nos containers e tal, porque não tem uso, né? Então você imagine você poder participar da confecção do material, tá? Você poder agregar informações que sejam importantes para a tua realidade, né? Para as regiões, né? Ou seja, olhando mais para dentro das suas necessidades, da sua escola, as características dos seus alunos, tá? Sem desvirtuar o tema, ou seja, mantendo o foco nos conteúdos principais, na importância das sequências e esses tipos de coisa. Então é uma possibilidade para o qual se caminha. Não sei exatamente se isso, eu acredito que seja algo bastante demorado ainda, dado a resistência que existe ainda nesse tipo de coisa, mas imagine a economia que geraria para o Estado, né, para a educação, ou seja, mais recursos poderiam ser destinados a outros, para favorecer outros setores, né, da educação,
né, outras demandas que não essa do material didático, né. Então, eu vejo isso como uma corrente, vamos dizer, colocar dessa forma, que possibilitaria, então, grandes avanços para a educação, tá? Envolvendo mais gente, sempre envolvendo mais gente, favorecendo a filosofia da multiautoria, tá? Possibilitando que vários educadores possam se reunir, independente de onde estejam, tá? Das suas regiões, mas contribuir na produção do material, tá? Com dados, com observações, com traços regionais, tá? Que é algo que hoje nós não conseguimos em função da condição estanque do pacote fechado que representa, né, o material didático utilizado hoje em dia, né? Muito bem, seguindo aí, no nosso segundo módulo, nós temos as ferramentas da Web 2.0. Bom, muitos acreditam que tenha sido uma revolução, não uma revolução, mas, digamos, uma transformação da web, ou então alguns acreditam que é simplesmente uma panaceia, que é simplesmente uma jogada de marketing, mas o fato é que houve uma modificação importante, uma mudança importante da forma como se via a web, a chamada web 1.0 e a web atual, tá? Principalmente no que tange a forma de utilizar. Então, quando antes nós tínhamos recursos que proporcionavam uma comunicação mais unidirecional, ou seja, uma atuação mais passiva do usuário, com o objetivo de buscar conteúdos, de buscar informações, né? Esse tipo de atuação mais passiva, ela vem sendo substituída por uma ideia de colaboração, né? Uma ideia de interação entre as pessoas, uma ideia de interação entre as culturas, de encontro entre os contrastes, para você poder construir o conhecimento. Então essa é a filosofia da Web 2.0, que por isso é chamada de web social. Ou seja, é uma forma de reunir pessoas, uma forma de pessoas também afastadas, né, geograficamente, mas com condições de contribuir com a sua experiência, com a sua dedicação no desenvolvimento aí em várias áreas de atuação, inclusive na educação. E nós vimos, segundo vocês puderam constatar no texto, que o uso da Web 2.0, ou seja, as ferramentas da Web 2.0, ela sendo, né, considerada a web social, ela tem como base teórica a teoria de Piaget e Vygotsky. Veja, foi uma leitura que eu fiz de tal forma a entender o processo, do que seria essa atuação das pessoas, essa possibilidade de trabalhar colaborativamente, né, para o desenvolvimento da sua área, do seu setor, né, do seu conhecimento. Então, por isso nós elencamos aí o conceito da inteligência coletiva empregado por Pierre Levy, né, que é justamente aquela ideia da aglutinação dos saberes, né, da interação entre as pessoas, algo que vai permitir a comunicação entre os indivíduos, e eles vão poder contribuir com as suas experiências, com as suas habilidades, com as suas capacidades, né, com as suas competências, enfim, para a construção do conhecimento. Então esse seria o cerne do movimento da cybercultura, ou seja, você trabalhar nesses ambientes virtuais, né,
encontrando-se nesses ambientes e construindo conhecimento mediante a discussão, mediante o embate de ideias, a discussão de diferenças, analisando os contrastes, de forma a se desenvolver. E também a teoria de Vygotsky, que embasa o trabalho colaborativo, ou seja, de que o ser humano se desenvolve socialmente, ou seja, ele tem as suas habilidades, tem as suas funções mentais que se reportam mais ao seu lado de ser vivo, né? E aquelas funções mentais que se desenvolvem, tá? De acordo com o meio em que ele vive, de acordo com o contato social, com a interação com outros. Então, nesse sentido, é que se percebe a atuação desse conjunto de ferramentas da Web 2.0, que não seria justamente somente considerar a ferramenta pela própria ferramenta, senão a possibilidade que ela proporciona, no sentido de justamente viabilizar, né, essa discussão, essa aglutinação de saberes. Por isso, falando de uma forma um pouco mais específica, já apontando para as ferramentas, vocês viram no texto a quantidade de ferramentas que existem muitas outras, com o objetivo de justamente você poder agrupar conteúdos, organizar vídeos, organizar áudio, de busca e de interação, outro tipo, né, como wikis, blogs, diversos, que cada qual vai se destinar apropriadamente a um tipo de serviço, a um tipo de apoio nessa filosofia de trabalho. Então você pode, mediante a tua necessidade, aí, consultar esses sítios, esses locais, para poder então ter subsídio para conseguir, para viabilizar, né, esse trabalho nesse entorno que se propõe. Para a educação, percebe-se que as potencialidades também são muito grandes, né? Então, veja, não é algo que se destina unicamente à educação, ou seja, nós temos diversos setores contemplados, né, com essas possibilidades, né? As redes sociais estão aí para comprovar. Ou seja, você pode justamente ter aí, no mundo corporativo, essas ferramentas vão sendo bastante utilizadas. Existem muitos programas de formação de pessoas, ou seja, para conseguir navegar de uma maneira um pouco mais confortável, né, no mundo dessas ferramentas aí, para proporcionar aí ganhos significativos às instituições, investindo na qualidade da informação, investindo na qualidade de comunicação entre os setores, ou seja, no manuseio dessas informações que possa gerar aí, no caso, né, como não poderia deixar de ser nessa situação, né, ganhos maiores para as empresas. No caso da educação, voltando, né, ao caso da educação, o que se percebe é que isso também vem acontecendo, mas de uma forma um pouco mais lenta. Pelo menos no Brasil, pelo que se nota em termos das iniciativas de uso, ou seja, os ambientes virtuais estão sendo utilizados de uma maneira crescente. Mas a exploração das ferramentas, dos recursos, para algo maior, ou seja, para o aprendizado, é algo ainda que se tem que caminhar bastante. Porque o que se observa é ainda uma falta de costume com esse tipo de uso, uma falta de prática, né? Tanto da parte dos educadores, né, dos professores, dos supervisores, enfim, como também do costume dos alunos com respeito a contribuir no processo. Então, essa web social, a potencialidade é muito grande, né? O trabalho também é grande para proporcionar as facilidades que nós imaginamos sejam possíveis para você conseguir desenvolver métodos, técnicas de ensino com atividades que favoreçam
que contemplem a interação, que contemplem a colaboração entre alunos e professores, entre outros agentes do meio educativo, para que, enfim, né, você possa ter um aprendizado mais significativo. É isso que se busca. No entanto, eu vejo complicado algumas situações daquilo que eu pude pesquisar em termos de uso. O que se nota é um uso mais simplificado, ou seja, o uso de recursos como repositório de materiais. São cadernos eletrônicos que o professor disponibiliza aos alunos, né, para conseguir disponibilizar os seus materiais, disponibilizar vídeos, né? Então, ainda existe uma certa resistência de fazer essa roda girar mais livremente, proporcionando mais troca de informações. Existem algumas iniciativas que são realmente que já trazem esse tipo de resultado, mas o que se nota ainda é um uso limitado, tá? E acredito eu que é justamente pela falta de hábito, falta de costume, a nossa forma de atuar no processo educativo. Acredito também que a forma como são estruturados os programas educativos, os currículos, eles são um tanto impeditivos nesse sentido, porque as emendas, os planos de ensino, eles congelam um pouco o sistema. Então eu vejo que precisa se trabalhar muito ainda para você poder adaptar essas ferramentas, adaptar essa cultura, melhor dizendo, que é muito mais do que o uso da ferramenta. É uma outra forma de atuação, é uma forma de contemplar o aprendizado, com a qual não estamos ainda, né, acostumados. Mas as perspectivas, elas são sempre positivas, ou seja, o uso está crescendo, os alunos estão aprendendo a utilizar de uma forma que participe mais. O que se nota aqui é um pouco de desprendimento dos alunos, principalmente nas áreas de ciências humanas. São as áreas nas quais eles podem opinar um pouco mais, ou seja, eles podem expor as suas dúvidas, as suas compreensões, as suas inquietudes, algo que você não observa tanto em ciências exatas. Eu sou da área de ciências exatas e eu percebo isso. Na sala de aula é diferente. Tratar alunos numa disciplina de ciências humanas e ciências exatas, ou seja, o domínio de conceitos, o domínio de algumas práticas, de algumas habilidades, ou a falta desse domínio, melhor dizendo, ele inibe a atuação do aluno. E nesse sentido, você vê que a atuação do aluno, né, nessa fase de poder contribuir, de não ser simplesmente o agente que recebe a informação, mas aquele que possa agregar a informação, é um tanto mais limitada no setor das ciências exatas. Eu chamo a atenção de vocês para o trabalho, o texto, né, o complemento de estudo que nós tivemos nesse módulo, que é o uso do Facebook, né, numa experiência, numa turma com 169 alunos. Então, que representam, melhor, que descreve basicamente esse meu comentário. Ou seja, o uso do Facebook, que é uma ferramenta com grande potencialidade. Eu não estou dizendo, não estou defendendo o uso do Facebook aqui, eu só simplesmente estou retratando, né, o que foi a experiência, né, do docente em questão, mas que nós vimos a limitação no uso, ou seja, mais como caderno eletrônico e comunicação reduzida, né? Ou seja, mais para o aluno consultar, para ter informação e pouco espaço, né, para o aluno poder contribuir também de forma a tornar mais significativo aí o ambiente de aprendizado, o aprendizado como um todo. Então nós observamos isso aí um pouco de carência. E não é fato isolado, existem
carências grandes, né? Ou seja, deficiências no uso dessas ferramentas. Eu não vejo como algo negativo, eu vejo como uma situação na qual se está trabalhando, estão se desenvolvendo, os professores estão obtendo mais informações, estão se capacitando melhor para poder atuar nesse novo mundo, né, vamos dizer assim, e com isso também trabalhar com os alunos uma nova forma, uma nova postura. E isso é algo que não se consegue de uma hora para outra, né? Ainda assim, eu vejo como positivo, né, um andamento dessa corrente, né, esse uso cada vez maior desses mecanismos, né, desses recursos, dessas ferramentas no ambiente educacional. Estou me retratando mais no ensino presencial. É lógico que no ensino à distância isso aí é algo, né, que está mais desenvolvido, existem as dificuldades, mas é algo que está mais presente, é mais inerente à própria natureza do programa, né? Mas, volto a insistir, é algo que não se pode taxar como promissor. É algo já presente e o que falta realmente é trabalhar para que isso possa se desenvolver melhor, né? Destravar algumas coisas, né, transpor alguns obstáculos aí, em vários âmbitos administrativos, âmbitos de planejamento de disciplinas, planejamento de currículos. Então são várias coisas que estão relacionadas e que vão permitir, com o passar do tempo, né, a integração maior dessas ferramentas no ambiente educativo. Seguindo, nós vimos, né, estamos na semana do módulo relativo ao blog, tá? Veja, o blog é um caso específico ali também, faz parte daquelas ferramentas, né, citadas anteriormente, mas é aquele recurso, aquela ferramenta que tem sido mais empregada nas salas de aula, melhor, nas disciplinas, né, para estender um pouquinho o trabalho em sala de aula, não se limitar à sala de aula e proporcionar atividades com os alunos, né, com o objetivo de justamente com o objetivo de que o aluno possa possa participar mais ativamente do processo. Então, esse tipo essas abordagens que nós temos conversado sobre elas apontam justamente para isso, ou seja, a mudança dos personagens envolvidos, a mudança no seu papel, ou seja, o professor continua sendo professor, mas a sua atuação é cada vez mais significativa, ela tem que ser mais ativa. Tá? O professor era a única figura ativa no processo e continua sendo, tá? Mas vem mudando esse papel. Além de você proporcionar condições de você apresentar o conteúdo e ter toda a base teórica de uma disciplina, de um módulo qualquer, você ainda precisa trabalhar para que os alunos possam contribuir com isso, ou seja, trazer informações. E o blog, nesse sentido, é uma ferramenta que tem sido mais empregada para justamente viabilizar esta interação, essa condição de interação mais significativa do aluno participar mais ativamente do processo e não simplesmente, né, como um receptor de informação. Vocês tiveram a oportunidade na disciplina do professor Robinson de enxergar, né, de tratar o blog como algo mais como uma ferramenta, né? Inclusive vocês construíram blogs, vocês criaram blogs, né? Então a ênfase dada naquele caso é justamente como você usar a ferramenta, né? O aspecto técnico que envolve, né, algumas regrinhas que você segue ali e tudo mais. No nosso caso, tratar o blog ou discutir o uso do blog como uma estratégia de aprendizagem, né? Ou seja, como enxergar esse tipo de recurso e analisar e sobrevoar ali o ambiente para justamente analisar o comportamento, ou melhor, analisar as iniciativas,
as intervenções dos alunos, né, e do estudante, ou ver como funciona esse novo canal de comunicação. E pode-se observar que você vai encontrar de tudo. Você vai ainda encontrar, como já falei e estou repetindo, resistência por parte de alunos, mas você nota que leve de uma forma lenta ainda, mas crescente, eu entendo, que isso está mudando, e pouco a pouco o aluno vai entrando, vai se conscientizando de que o seu papel está mudando, né? Então, daí nós podemos verificar a quantidade de blogs que existem, que tratam de algumas disciplinas, blogs que nascem de algumas disciplinas específicas aí, em instituições espalhadas aí pelo país, blogs que se iniciam com o professor daquela forma tradicional, ou seja, de disponibilizar materiais, e blogs que crescem devido à atuação dos alunos, né? Blogs que, na verdade, continuam existindo pela atuação dos alunos, né? Pela disposição dos alunos, blogs que ultrapassam as fronteiras da sala de aula e ultrapassam o ambiente daquela disciplina, né? E chegam a outros setores de algumas instituições de ensino, de universidades, de comunidades, ou seja, que se alastram, enfim, e que vão trazendo mais gente para participar. Aí também existe todo aquele processo de você poder saber mediar, de você saber manter a função do blog, né? Manter-se fiel à finalidade do blog. Então, é um trabalho de mediação, né, nesse processo. E blogs que são formados para alunos desde o princípio, para justamente buscar um amparo maior, né, um espaço de discussão com outros alunos, enfim, para estender a sala de aula, para estender o ambiente da sala de aula, proporcionar uma discussão maior dos alunos, né. E para esse caso, vocês devem estar lendo agora os textos de referência, né, indicados. Nós vimos, eu selecionei 2 casos de uso de blogs para que nós pudéssemos identificar umas diferenças, né? O primeiro caso, né, seria o blog oriundo, né, de um artigo com o uso do blog para o recurso pedagógico no ensino de ciências, né? Então, mas com um tipo de leitura, com um tipo de enfoque que trata, né, o aluno como o sujeito que domina o digital, né, nativo digital, o autor, né, menciona esse termo, né, e o professor como imigrante digital. Por quê? Porque esse tipo de ferramenta está mais no cotidiano dos alunos, eles se desprendem mais, estão mais livres para atuar no blog em geral, né? Os blogs proporcionam esse tipo de facilidade, né? Mas relata também algumas dificuldades para você atuar justamente, volto àquela questão de atuar em ciências exatas, né? Então existe um pouco de resistência. Eu acho que o esforço, nesse caso dos professores, ele deve ser maior para poder compatibilizar essa demanda, essa necessidade que as ciências sociais, as ciências exatas impõem, de você dominar conceitos, de você dominar algumas habilidades, e que isso aí seja utilizado a favor do aluno, para que ele possa interagir mais. Porque o que se observa é que o aluno gosta de opinar muito. E nesse caso a opinião não vale muito, né? Ou seja, o que vale é tratar o conteúdo, tratar o conceito, expandir o conceito, mas de forma tal que isso aí identifique um entendimento do aluno. Então isso é algo ainda um pouco, é algo que traz um pouco de resistência. E o outro artigo, o artigo da Universidade de Brasília, que são os blogs utilizados pelos alunos na disciplina Diplomática e Tipologia Documental,
né, uma disciplina do curso de arquivologia. Então vejam, eu achei interessante esta abordagem, este artigo, porque relata a experiência da existência de um blog em 3 semestres distintos. Ou seja, ele se iniciou lá em 2009, né, daquela mesma forma, com um outro tipo de roupagem, né, um blog mãe, que era o blog do professor, e a partir deles os blogs dos alunos segundo algumas áreas. Então o que se observou é o desenvolvimento do blog, ou seja, o crescimento do blog ao longo do semestre. Ou seja, o blog do semestre anterior serviu como base, né, para os alunos do semestre seguinte. Ou seja, e ele foi incrementado, né, os links, as abordagens, os tipos de materiais que eram disponibilizados no blog, os tipos de discussão, né, a inclusão de análise de filmes, de análise de textos, de artigos diversos, o que possibilitou uma discussão maior do tema, né? Então a disciplina ela foi crescendo à medida que a utilização do blog também foi se desenvolvendo. Então o que se observa desde o princípio até o 3º semestre, tá, foi que o blog cresceu de uma maneira extraordinária. Seja como eu já falei, em termos da quantidade de informações disponibilizadas, né, como também a quantidade de pessoas envolvidas. Então tinha gente de várias partes do Brasil participando, né, contribuindo num blog que é um blog de uma disciplina. E o mais interessante, que vocês puderam, não sei se vocês notaram, mas durante esse processo houve um período de greve docente, tá? E o blog não morreu. Ou seja, a disciplina deixou de ser ministrada por um tempo, mas o blog continuou. O blog continuou com postagem, com participação dos alunos, né, com a continuidade dos estudos, né? Então veja, é algo com a qual você se sente otimista, né? Você vê com um otimismo esse tipo de iniciativa, porque o aluno realmente se convenceu de que ele podia ser parte ativa no processo. Ele não precisava também do professor para poder trazer mais informações, para ele poder discutir e para ele, com os colegas ali, né, mediante a interação, mediante a participação de todos, realmente poder cumprir os objetivos, né, de ensino ali e construir o conhecimento. Ou seja, verificou-se que o ambiente, a sala de aula se expandiu de uma forma a agrupar mais ideias, mais informações e mais participantes, tá? Logicamente, né, não foi relatado, mas existem aqueles problemas de você divagar muito, de você manter o foco, mas como existiam vários, digamos, vou chamar dessa forma, de subblogs, ou seja, de áreas para discutir vários temas, isso eles conseguiram também transpor esse tipo de dificuldade, ou seja, eles conseguiram canalizar algumas discussões assim e abrir novos canais, novos links de atuação. Então isso aí realmente estruturou o blog de uma forma distinta de como se tinha na origem, né, originalmente, e se expandiu de uma forma bastante interessante e, pelo relato, né, pelos resultados, bastante proveitoso, né, em termos de resultado. Muito bem. O que nós vamos ter daqui para frente? Então vejam, esses 3 assuntos que nós verificamos até agora, que nós estudamos até agora, vocês já fizeram algumas atividades, participaram dos fóruns, né? Então, logicamente, o assunto está terminando agora, o assunto do blog, né, termina nesse fim de semana, mas vocês podem aí contribuir aí também desde o primeiro assunto, desde os recursos educacionais abertos, o Web 2.0, vocês podem contribuir no fórum com observações aí, com sugestões, críticas relativas, né, a essas informações, digamos, esse complemento que nós estamos dando aqui com essa videoconferência, né?
Então fica aberta aí a participação de vocês, né? E eu lamento muito não poder participar aí ao vivo com vocês, mas acredito que poderemos ter outras oportunidades aí. Seguindo então, pessoal, o que temos pela frente ainda? Temos o próximo tópico seria o uso da simulação e os jogos na aprendizagem. Bom, o uso da simulação no ambiente educativo, ele é algo que além de visar substituir algumas atividades práticas, ele visa justamente uma outra forma de abordagem para você compreender conceitos, para compreender determinados fenômenos. É lógico que a simulação ela é muito rica, é um recurso bastante rico, mas ele requer uma estruturação mais, digamos assim, mais fechada. Ou seja, são muitos recursos gráficos, recursos computacionais para você simular um fenômeno. Tá? Um fenômeno físico, um fenômeno químico, né? Um fenômeno mecânico. Por isso que as simulações, a grande quantidade de simulações, né, de simuladores que existem, né, nas engenharias, né, nas ciências exatas, né? Justamente para você poder compreender o fenômeno, né, que somente ministrado de uma forma teórica seja mais difícil, de mais difícil entendimento. Bom, a simulação ela vem sendo empregada, né, largamente como um recurso auxiliar, como um recurso que está ligado, vamos colocar dessa forma, que está ligado a uma atividade prática. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque existem formas de você aplicar a simulação e muitas vezes essas formas elas não dizem respeito especificamente a um método, a uma técnica de ensino que você está imaginando para aquela aula, para aquela disciplina. Eu quero dizer o seguinte, que a simulação ela pode existir simplesmente para você evitar custos, né, em laboratórios, para você reduzir custos em laboratórios, porque envolve equipamentos, porque envolve uma série de recursos materiais aí que são difíceis de conseguir. Isso nós temos muito aqui na nossa instituição. E você, com o recurso de simulação, você consegue, você permite ao aluno visualizar o efeito tal qual ocorre na realidade. Então, isso é uma ferramenta importante nesse sentido. Mas é lógico, existe a simulação integrada à disciplina, seja ela como uma ponte entre a teoria e prática, tá? Como um tipo de instrução introdutória de assuntos, introdutória na apresentação de conceitos, na apresentação de fenômenos. Também a simulação utilizada como substituindo a atividade prática, mas aí não envolvendo a questão do custos, mas simplesmente para agilizar o processo, e a simulação integrada ao experimento real, ou seja, é uma simulação atuando como uma atividade prévia ao experimento real. Ou seja, você conhece o campo de atuação, conhece o fenômeno, conhece o conceito, analisa o conceito e depois vai a campo para poder praticar isso aí. Mas você já teve a simulação antes, né? Como iniciante no processo. Agora vejam, tanto a simulação é um jogo, e o jogo é uma simulação. O que diferencia a simulação do jogo educativo é justamente o caráter mais fechado que tem a simulação, ou seja, ela é mais estruturada, porque ela busca a comprovação de um fenômeno. E o jogo não, o jogo já também utiliza do recurso da simulação, mas é um recurso que visa o quê? A participação mais ativa do estudante, com o objetivo de também entender um conceito, mas já mexendo um pouquinho com a realidade. Ou seja, não vou dizer jogador, mas o estudante, no caso, atuando como jogador,
ele mexendo com a realidade, né? Então, os jogos educativos, eles servem para isso. Mas também contam com muita resistência no ambiente educativo, resistência de professores, diretores, porque, poxa vida, às vezes é incompatível você associar aprendizado e diversão, né? Ah, é diversão, mas quer dizer que se está se divertindo não está aprendendo. Existe muita discussão sobre isso e é interessante porque a maioria dos defensores do uso dos jogos no ambiente educativo, nas aulas, nas salas de aula, afirmam que justamente a presença do lúdico, né, que é o que traz aí o ambiente do jogo educativo, a presença do lúdico torna o aprendizado um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais suave, mais apropriado, mais leve, o que conseguiria aproximar mais o aluno do objeto de estudo, do objetivo da disciplina, daquele conteúdo específico. Então o aluno joga, o aluno ganha, o aluno perde. Existe também um problema na discussão de, poxa vida, o jogo envolve ganhar e perder. O que isso aí vai ter a ver com a aprendizagem? O que isso pode acarretar? O que isso pode contribuir com o aprendizado do estudante, no processo como um todo? Bom, então existem várias correntes aí discutindo o tema e que indicam basicamente que não se deve se fixar no jogo propriamente dito. Então o jogo é educativo, ele pode ser aplicado, ele deve ser aplicado sim. Mas mais importante que o jogo, e mais importante o que se faz no jogo, é como aplicar o jogo. Tá? É o planejamento do jogo naquela situação, naquela disciplina. Então o jogo, além de ter que ser bem elaborado, ele tem que ser bem aplicado. Então, nesse caso, a ideia é de que um excelente jogo mal aplicado, o resultado é desastroso. É isso que os defensores buscam transmitir, ou seja, que se estude mais sobre isso, porque envolve jogo educativo, que envolve um pouco de diversão, que traz o lúdico para a sala de aula. Esse não é um motivo para você simplesmente tratar isso como uma brincadeira. O jogo em si pode ser uma brincadeira ali, mas é uma brincadeira direcionada, é uma brincadeira com objetivo. Só que é uma brincadeira pensada. Ou seja, existe um planejamento por detrás daquilo. Então você vai planejar o uso do jogo, você vai analisar a fase em que vai ser empregado o jogo, quais são os alunos que estão envolvidos na disciplina, como que eu vou aplicar, com que intensidade eu posso aplicar o jogo. Então são coisas que acabam um pouco, que tentam quebrar essa resistência que existe por parte de alguns educadores com o uso do jogo na educação. Existe uma corrente, ou seja, uma corrente de pensamento, de atuação, especialmente na Europa, que é de promoção, de difusão da aprendizagem baseada em jogos, a GBL, Game Based Learning. Então é um grupo de pesquisadores, grupo de professores, né, que buscam então justamente desmitificar esse lado, tentar quebrar essa resistência que existe com relação ao jogo, justamente, né, expondo as potencialidades desse recurso, tá? De como que ele vai poder ser positivo, como ele vai ser favorável para o ambiente educativo, né? Então essa é uma corrente que vem crescendo. E já existem instituições, existem grupos formais de professores, de organizadores, de gerentes de instituições de ensino, de governantes, né? que participam em redes para difundir o uso de jogos, para formar os professores, para justamente preparar o professor para aplicar o jogo, tá? Para ajudar o professor a montar um jogo. Se o professor quiser criar um jogo, quiser criar o software, existe apoio para isso. Se chama Engage, tá? É uma rede europeia que agrupa esses profissionais, agrupa essas pessoas, esses especialistas, vamos dizer assim, e que está aberta a qualquer pessoa interessada
no desenvolvimento de um jogo educativo, jogo aplicado a um ambiente de ensino. Então existem desde seminários, congressos, formas, palestras, justamente para difundir essa cultura, e preparar as pessoas para essa nova condição, para esse novo recurso, tá, que visa justamente auxiliar aí as aulas, os cursos, os conteúdos, né? Como que eu vou integrar o jogo? Qual que é a relação do jogo com a minha unidade curricular? Como é que eu vou poder fazer isso aqui? Quais são os casos em determinadas disciplinas que eu vou poder utilizar o jogo? Por que eu vou poder utilizar o jogo? Em que etapa? Aqui, ali? Então veja, é todo um mecanismo de apoio que existe que não vai deixar o professor na mão. E que evidentemente não vai deixar, digamos, resultar em que o jogo seja colocado aqui do lado e o professor aplique aquele jogo ou para matar tempo ou então para distrair os alunos. Não, o jogo tratado de uma maneira séria e integrado, né, na aprendizagem, no processo de aprendizagem, né? Então isso é importante. E tem também os jogos sérios, né? Como vocês podem ver aí, os jogos sérios, que é um outro tipo de jogo também utilizado no ambiente educativo, mas já é um jogo, o termo sério é utilizado para justamente dar a ideia de que é um jogo para você adquirir habilidade, é um jogo para você participar, é um jogo para você colaborar, mas com o objetivo de realizar um trabalho, e realizar de maneira competente, de maneira séria, de maneira correta. Então ele também é um artifício que vem sendo empregado, né, mais intensamente em umas áreas, né, em relação a outras, mas cujo objetivo é justamente proporcionar digamos, a atuar com responsabilidade, né? Então por isso que existem jogos de Forças Armadas, jogos militares, isso nos Estados Unidos, né, de táticas militares. Tem o jogo Pulse, que é um jogo, né, de prática médica, né, de procedimentos médicos, ou seja, jogo no qual você atua, né, justamente para alguma intervenção cirúrgica, né, para mexer com algum tipo de situação de emergência. Então, quer dizer, são jogos voltados a você treinar habilidades, a você executar com seriedade. Não é jogo de marcar ponto, não é jogo de você verificar o procedimento. Que tipo de procedimento o estudante adota, né, dentro de uma linha de raciocínio, ali dentro de uma linha do que se espera que ele realize, justamente né, para o desenvolvimento aí da sua habilidade. Logicamente utilizado aí, né, em curso de medicina. Qual é o grande problema, a grande questão envolvendo a simulação e os jogos na aprendizagem? É você lidar com o aspecto de que o aluno ele vai tomar algumas atitudes, ele vai tomar algumas decisões, ele vai fazer alguma coisa, ele vai buscar decisões, ele vai atuar para obter resultados. Qual que é o grande problema disso? Você atuando em jogo, você não tem problema com o erro, né? Então, se você errar, não vai acontecer nada. Então, o que se discute muito é como você trabalhar essa questão. Ou seja, de que o aluno ele toma decisões e se a decisão for errada, ele não tem as consequências da vida real, né? Aquelas consequências de um ato falho, de uma decisão mal tomada, não é? De um procedimento mal realizado. Então é isso que se está trabalhando ainda, para que o jogo ele sirva como um componente importante, mas que se saiba separar as coisas, né? Porque é justamente também um objeto que consta ali, né? Um objeto presente na resistência de quem, né, realmente resiste, né, aos usos de jogos, né? É tudo virtual, o resultado é virtual e os resultados não vão ser nunca negativos, tá?
Você errou, game over. Né? Então, mas é justamente, né, e isso também é algo discutido naquela rede europeia que eu citei para vocês na Engage. E então existem seminários que tratam só dessa questão, né? Como é que eu vou tratar, como é que eu vou convencer o aluno, não é a questão do convencimento, mas como eu vou trabalhar com o aluno para sua conscientização de que o jogo é jogo, ele retrata uma situação real, mas eu tenho que já, mesmo no jogo, me preocupar com as consequências dos meus atos, né? Então esse é a questão que está, uma das principais questões que se discutem aí nessa situação, ou seja, nesse uso, né, dos jogos na aprendizagem, né? O texto de complemento, né, nesse módulo é o uso de um jogo sério, tá? Um jogo sério em que os participantes eles vão tomar decisões, tá? E é um jogo ligado à dengue, né? Vocês vão lá observar algumas atitudes que nós conhecemos aí, algumas delas, né, de prevenção da dengue, né, de você tentar eliminar, né, os focos dos mosquitos lá, né, do mosquito transmissor. Então é uma série de ações que o participante vai tendo ao longo do jogo, né, e depois ele vai ter uma pontuação lá indicando se ele está bem informado ou não, né, sobre as medidas preventivas a serem tomadas com relação à dengue. E também depois as medidas, né, uma vez que foi detectado né, algum caso, esse tipo de coisa. É um jogo que está ainda, no caso daquele artigo, está ainda em desenvolvimento, né, mas já está passando pela sua segunda ou terceira versão, e ele está se desenvolvendo aí, né, e com o uso é que vai se conseguindo, né, o jogo mais adequado. Muito bem, seguindo aqui no nossos conteúdos. Então, o próximo tópico é a produção de conteúdos para EAD. Bom, a produção de conteúdo, ela requer, né, algumas... normal, se nós fôssemos tratar de uma situação do nosso dia a dia, de uma disciplina presencial, nós sabemos que a preparação do conteúdo, a preparação do material, ela envolve, né, toda uma questão metodológica, né, que diz respeito à disciplina como um todo, a posição da disciplina na grade curricular, o projeto pedagógico do curso, né? Então você precisa considerar muitos aspectos aí, os aspectos metodológicos para a confecção do material, para a preparação desse material, né? Então, reportando-se exclusivamente a conteúdos para EAD, então você imagina a quantidade de trabalho que demanda, porque você vai ter que considerar muitos aspectos que normalmente você não considera, né, num programa presencial. Então, isso é importante ressaltar aqui, que você vai precisar antes considerar todos os aspectos metodológicos para poder depois pensar nos aspectos tecnológicos, ou seja, do teu ambiente virtual, de como é que vai ser teu ambiente virtual, que tipo de ferramenta você vai disponibilizar ali. Então vocês vão ter no texto ali algumas informações que, né, um rol de itens que você vai ter que existem, né, de fato, para propiciar o bom andamento da produção do material. Então existem esses aspectos metodológicos que são citados aqui, né, como o professor conhecer, ou melhor, quem vai preparar o conteúdo, né, quais são os objetivos do programa, o que se espera dos alunos, como os alunos vão trabalhar em relação ao tempo e espaço, que tipo de atividades vão ser utilizadas, direcionadas, não direcionadas, o tipo de comunicação, o tipo de atividades síncronas ou assíncronas, né? O tipo de avaliação, ou seja, é uma quantidade de questões a serem respondidas antes de você passar para o aspecto tecnológico. Ou seja, você conhecer, você saber responder essas questões aqui, que vocês vão ter no texto de vocês lá,
significa você saber como é que você vai preparar o teu material, né? Então envolve muita coisa, muitos conhecimentos. Então eu vejo como algo, é uma carga de trabalho, uma carga de aspectos a considerar maior do que nós temos, né, na preparação do material numa disciplina presencial, né? Lógico que isso aqui pode fazer parte do nosso cotidiano também. Isso aqui não vai ser demais nunca, né? Não é algo, não tem nada supérfluo aqui. Mas eu digo que são mais do que cuidados, né? São precauções, são realmente medidas a serem tomadas para que você possa, né, produzir o material e que possa atender todos esses objetivos aqui. Porque envolvendo programas à distância, as considerações, né, as demandas são diferentes, né, e a preparação tem que ser maior, no caso, né, tem que ser mais cuidadosa. Bom, como nós tratamos no início da disciplina lá, de recursos educacionais abertos, né, apresentamos a vocês aí um resumo do que o que representa, né, a filosofia, o movimento. No caso da produção de conteúdos, eu também, né, segui por essa linha, ou seja, explorar a produção de conteúdos, né, com base nos recursos educacionais abertos, ou seja, usando a filosofia dos réis. Isso já vem sendo empregado também, porque eu entendo que essa particularidade que existe no ensino à distância, essas dificuldades que existem em função da distância, enfim, né, em função da diferença de interação, da diferença de comportamento das pessoas em função dos canais de comunicação que se dispõe, você privilegiar a multiautoria, no caso, seria justamente você poder, digamos, você levar em consideração grande parte das demandas que precisa, dos requisitos necessários para a produção do material. Então, nesse sentido, eu explorei esse tema com base nos recursos educacionais abertos, tá? Viabilizando a multiautoria, né? Ou seja, vários atores aí no processo autores, melhor dizendo, no processo de confecção desse material, né? Contemplando aí habilidades e experiências e tudo mais, e mais pessoas envolvidas no processo. E nos textos, que são, nesse caso, referência para esse tema, eu passo para vocês ali um texto do professor Preto, da Bahia. Ele usa o termo professor hacker, tá? E eu achei interessante, né, porque quando você ouve hacker, você já fica imaginando, né, que tipo de comportamento, né, que tipo de atitude eu vou ter, eu vou pensar de um hacker, né? Mas essa filosofia o professor tenta resgatar, tenta trazer o professor da disciplina, tá, como um protagonista no processo de produção do material. Ou seja, deixar de lado aqueles pacotes fechados, voltando àquela questão lá dos pacotes fechados, dos livros prontos, do material pronto, tá? Aquele material bonitinho, embaladinho ali, em que só você, né, tira o plastiquinho ali e está pronto para usar em qualquer situação, em qualquer contexto, né? E nós sabemos que isso atualmente não é algo que seja mais adequado. Então o professor hacker é justamente aquele professor que vai buscar a informação, aquele professor que vai encontrar a informação, que vai criar a partir dela e que vai interagir com outros, tá? Em canais de colaboração, em canais de cooperação, justamente para poder desenvolver materiais de qualidade, para desenvolver materiais, recursos de qualidade a serem aplicados nos programas, deixando de lado aquilo que é explorado no outro artigo, né, que também faz parte desse módulo,
dos objetos educacionais, ou seja, daqueles pacotes maiores agora, que além de envolver o livro didático, envolve também tablet, que envolve lousa digital, que envolve uma série de aparatos ali, né, vistosos, bonitos, né, interessantes, mas que são vendidos em conjunto lá para as instituições, né, e o professor abre aquilo lá e vai usar o lousa digital, os alunos vão usar o tablet e tudo mais, mas com aquele pacotinho fechado ali dos conteúdos prontos, né, o fast food ali, né, que normalmente acompanha ali, né, que está presente, né, nesses materiais. Então, nesse caso, o tema ele é desenvolvido justamente tentando colocar, né, o professor como o grande protagonista nesse processo. Então vocês vão observar ali que é para privilegiar isso, privilegiar o professor e outros agentes, né, que vão justamente trabalhar para você trabalhar a questão da multiculturalidade, ou seja, das diferentes culturas, do enriquecimento que você pode ter na produção do material, levando em consideração essa questão das culturas locais, né, aquela relação que sempre existe, né, do local e o global, o que você vai, né, como que existe, como que eu tenho essa relação, né, como que elas se unem. Então trata bastante disso, né, e trata justamente da importância de você poder justamente partir de recursos abertos, tá, para conseguir atingir os objetivos, atender às demandas metodológicas que o teu curso lá impôs no princípio. Ou seja, um trabalho em conjunto com vários professores, tá? De forma alguma você vai abstrair lá os conteudistas, os especialistas, eles são sempre necessários, né? Os especialistas no tema, é lógico. Mas nós vamos então agrupar mais pessoas, são mais agentes para participar do processo de produção do material, né? Então esse módulo foi explorado dessa forma aí, né? E eu espero que vocês gostem da abordagem, né? E o último item tratado, o último módulo tratado na nossa disciplina é o módulo que trata do professor mediador. Aqui eu tomei algumas liberdades nesse módulo para tratar o seguinte, não somente de discutir a questão a função, as funções, ou o conjunto de funções, né, do professor mediador, né, o papel que ele vai desempenhar nessa sua nova condição, justamente apontar para uma situação que eu vejo que nos atinge a todos, ou seja, o que está acontecendo com a nossa carreira, com a nossa função e tudo mais. Porque a sensação que dá, e conversando com mais pessoas, com mais professores, quando você fala de tecnologias educacionais, quando você fala das tecnologias aplicadas ao ensino, a sensação que dá, muitas vezes, é que as tecnologias elas são um carro de Fórmula 1, um possante que está sempre passando por você, tá? E aí de tempos em tempos ele está te dando uma volta. Aí você está andando e aquele negócio está correndo. E quando você vai olhar ele já está lá longe. E quando você tenta olhar de novo ele passou de novo por você, tá? Então é uma situação inquietante que se sente, porque o professor não fica nunca tranquilo numa posição dessa. O professor não está cômodo. Por quê? Porque ele sabe que tem coisas que ele precisa fazer, tá? Se não tem nenhum colega dizendo isso a ele, mas isso está escrito em tudo que é lugar. O professor precisa mudar. O professor precisa ser diferente. O professor não pode se limitar mais a ser aquele professor que era antes. E a gente sabe disso. A gente sabe que isso não acontece mais, não é mais assim. Mas isso não significa que o professor tenha que estar acompanhando aquele carro de Fórmula 1, que ele possa estar acompanhando aquele carro de Fórmula 1. A velocidade é muito grande, pessoal. Então, eu digo isso porque você sente inquietude muitas vezes. Quando a gente estuda um pouco isso aqui, conversa com as pessoas, é mais fácil para um administrador, para um supervisor que está
fora da sala de aula, que não vive tanta realidade, para ele admitir, poxa vida, mas o professor tem que fazer isso mesmo. O professor tem que ter essas habilidades, ele tem que... né? E a gente sabe que não é exatamente isso. Isso não é exatamente assim, né? Então, nesse módulo, eu destaco lá a figura do professor facilitador, né? Apresento a vocês lá uma série de características, né, que são relacionadas por vários autores aí, né, que, né, representam a figura do professor aqui, né, vou citar algumas, né, além do conhecimento normal do seu objeto de estudo, né, da sua disciplina, habilidade para ministrar, cordialidade, gentileza, quer dizer, algo que nós sabemos que tem que existir, sempre teve que existir esse tipo de coisa, mas é algo enfático agora. Capacidade de comunicação por diversos meios, empatia e capacidade de colocar-se no lugar do outro, isso é algo importante, capacidade motivadora, compromisso, dedicação à tarefa, disposição para o trabalho em equipe, habilidade para cooperar com outros colegas. Então vejam, até aqui eu não falei nada de novo, quer dizer, se o professor atua hoje em dia, se quiser, é um bom professor, né? Mas só que aliado isso aqui, aí vem aquele carrinho da tecnologia, né? Ou seja, como é que eu relaciono aqui agora as tecnologias e as docências? Então, alguns autores estabelecem algumas dimensões de atuação do professor, né? A dimensão que diz respeito ao saber acadêmico, ao saber pedagógico, ao saber técnico-pedagógico, né? E a dimensão pessoal reflexiva, quer dizer, focalizando o aluno como centro das preocupações das tarefas docentes. Então, não é fácil que o professor tenha consciência disso, né? Então, com as tecnologias o negócio fica um pouco mais crítico, vamos chamar assim. E porque isso aqui indica o seguinte, pessoal, hoje nós temos que fazer muitas coisas. Então, o que se pretende, melhor dizendo, nesse tema aqui, é chamar a atenção das necessidades que existem atualmente, quer dizer, não que elas nunca existiram, mas é que elas são agora, né, mais escancaradas aqui, é algo que realmente dificilmente você concebe, né, a atuação do professor se não for nesses moldes, mas essa condição essa necessidade de multiagente, né, de desempenhar muitas tarefas, gera aquilo que eu falei para vocês, que eu já comentei, né, aquela inquietude do professor. Por quê? Porque o professor está sempre no meio de várias espadas, né? Então existe a necessidade de ele se capacitar, existe a necessidade dele ter condições de ter mais habilidades, né? De ele conhecer mais ferramentas digitais de comunicação, de ele saber mais software. O professor tem que saber disso, tem que saber, ele tem que saber editar vídeo, ele tem que saber editar, né, áudio, ele tem que proporcionar materiais, ele tem que participar de rede social, ele tem que ter um blog, certo? Esse tipo de coisa. Só que o que a gente percebe é que o professor sempre tem que fazer isso aqui, mas as condições de trabalho não mudam por quê? Ele continua trabalhando em disciplinas que fazem parte de caixinhas, e essas caixinhas fazem parte de uma grande caixa, que é a estrutura curricular das disciplinas que ele trabalha. E essa caixinha que ele tem ali, que ele tem que abrir, trabalhar com os alunos, ele tem que desenvolver um trabalho ali para o aprendizado, é uma caixinha que envolve tempo, é uma caixinha que envolve muitas vezes, né, recursos parcos, debilidades, né, recursos materiais, quer dizer, não é fácil trabalhar. Ou seja, você tem que trabalhar naquela caixinha, naquele tempo, naquela situação. E a gente sabe que do que se comenta muito na educação aberta, né, nós falamos sobre os recursos educacionais abertos. Ele é dos eixos da educação aberta. Não é exatamente a educação aberta. A educação aberta envolve mais coisas. E muitos autores defendem, e me parece interessante essa visão, de que a educação aberta é aquela educação que lhe permite, inclusive, ao estudante poder vencer, né, módulos de estudo, etapas no seu
programa de formação de acordo com a sua velocidade, de acordo com a sua disponibilidade de tempo, com a sua capacidade. E a gente sabe que isso não existe. Isso não existe no ensino presencial e no ensino à distância também não, porque existe tempo para realizar tarefas, existe tempo para cumprir, para apresentação de trabalhos, né? Nós sabemos que é tudo mais ou menos reproduzido como é no ensino presencial. Mas e a vida nos mostra isso. Na vida nós temos que cumprir horários, nós temos que cumprir cronograma e não pode ser diferente. Então é complicado você ter a liberdade de escolher onde você vai estudar, da forma como você vai estudar, com a velocidade que você acha que você vai levar para fazer aquilo. Se cada um pudesse fazer isso aí, seria ótimo, mas talvez seria impossível, inviável. Então, o trabalho do professor é esse, é ter que tratar de turmas muitas vezes heterogêneas, né? Turmas, né, de níveis, né, díspares ali, e trabalhar para tentar equalizar a turma ali dentro daquele tempo, com aquele assunto, com aquele material que ele dispõe, né? Então você vê a inquietude nesse ponto, e o professor, aliado a isso aí, a elevada carga horária que ele tem. Então eu me surpreendi aí no nosso primeiro fórum, no primeiro tema, quando, lendo ali as intervenções de vocês, houve intervenção de um tutor, eu não me lembro de onde, mas ele escreveu: pessoal, precisa participar mais, né? Nós estamos deixando muito para o final, mais ou menos desse tipo. E daí uma intervenção de outra aluna: poxa vida, mas nós não estamos aqui na maciota, né, vamos dizer. Nós temos coisa para fazer e tudo mais. E eu tenho um padrão de 60 horas por semana, mas eu quase desmaiei na hora, né? Ou seja, você tem uma carga de 60 horas. Aqui para nós, aqui na instituição, é difícil imaginar esse tipo de coisa. Mas eu sei, nós trabalhamos com professores aqui da rede estadual de ensino, e o pessoal tem 32 aulas por semana, 38 aulas por semana. Tá? O mínimo ali que eu vi é 28, 26. Então, como é que você vai trabalhar esse tipo de coisa, né? Trabalhar nas caixinhas, com aquele tempo, com essa quantidade de aulas, ou seja, preparar material e corrigir, quer dizer, realmente gera um desconforto no professor em função do que está se pedindo, do que está se demandando e das condições que ele tem para chegar até aquele ponto, né? Então, é uma outra questão também que eu abordei, porque eu acho importante, né? E também, dentre algumas outras funções desejáveis para o professor, que vocês vão encontrar no texto lá, e uma bastante interessante que eu encontrei é à luz, né, das ferramentas da Web 2.0, né, para operar essas ferramentas, para viabilizar o seu uso no ambiente educativo, na sala de aula, seja presencialmente, né, ou à distância. Que habilidades o professor vai ter que ter, né, em função disso? Aí tem aqui que são as habilidades do professor, ou melhor, é o kit do professor 2.0. Então tem a Web 2.0 e tem o professor 2.0. O que o professor 2.0 tem que fazer? Citando algumas aqui para vocês: criar e editar áudio digital, utilizar marcadores sociais para compartilhar os recursos com os estudantes, usar blogs e Wix para gerar plataformas de aprendizagem dirigidas aos estudantes, utilizar as redes sociais para conectar-se com colegas e crescer profissionalmente, ter conhecimento sobre segurança online, ser capaz de detectar plágio nos trabalhos dos estudantes, entender as questões relacionadas aos direitos autorais, aproveitar vídeos e jogos para fins pedagógicos, identificar recursos didáticos online e seguros para os estudantes e usar ferramentas para compartilhar arquivos e documentos com os estudantes. Então imagine, o que o professor 2.0 tem que fazer? Teria que fazer, né? Então veja, a cada ferramenta nova que surge é um grãozinho a mais ali no caderninho de necessidades dos professores. Ou seja, é um novo cenário para se trabalhar, são novas condições, exigem novo tipo de preparação. Ou seja, aí nós estamos falando também de condições que as instituições têm que providenciar, né, de condições que elas têm que dar aos professores para justamente conseguir, de uma maneira adequada, numa maneira mais adequada à sua realidade, conseguir se aprimorar e conseguir, né, se capacitar
para o uso, né, dessas ferramentas aí para justamente poder melhorar as suas aulas, né, melhorar a sua atuação como docente. E daí nós passamos para a parte da mediação propriamente dita. E aí é um caso um pouco mais, digamos, complexo, porque a figura do professor mediador, assim, que a gente percebe, é aquele professor que vai atuar justamente na mediação, na interação ali dentro daqueles ambientes virtuais de aprendizagem. E daí, pelo que se observa, as necessidades também são muito grandes. Mas aí já em termos de... Aí já envolvendo o aspecto psicológico, envolvendo o aspecto de gerência, de supervisão, ou seja, o professor ele continua tendo o papel de facilitador do processo de aprendizagem, né, para o aluno dentro daquele ambiente de interação ali, que se dispõe, né, num curso, né, online. Mas o que se observa é o grau de conhecimento, a ênfase que se dá ao conhecimento que o professor deve ter da turma com a qual ele está trabalhando, mesmo uma turma à distância, mesmo uma turma, né, digamos, né, localizada a grande distância, né? Então eu vejo que saber quais são existem alguns itens citados ali, como é que o professor vai saber qual é a necessidade do aluno, mas individualmente, qual é a expectativa do aluno com o curso, como que eu vou, da onde vem um aluno, ou seja, qual a formação dele, o que ele vai poder fazer para que... Ou seja, a mediação nesse caso, ela envolve alguns conhecimentos que realmente extrapolam o nosso dia a dia, né, as nossas atribuições, vou chamar assim. Então, eu chamo a atenção para essa nova necessidade, ou seja, e acredito que muitos desses requisitos, vou chamar dessa forma, eles são necessários porque a situação é outra, envolve tudo isso com o objetivo de poder prender o aluno, de poder cativar o aluno. Então, eu imagino que nesses programas à distância essa necessidade seja maior, né? Devido à facilidade de evasão, quer dizer, a probabilidade de se ter uma evasão maior e tudo mais. Eu acho que tem que se trabalhar muito essa questão de preparação do professor, né, no aspecto da mediação mesmo, de facilitador e mediador. Mas o que eu observo é que essa mediação ela não é só simplesmente no entorno virtual, com o aluno, e envolvendo algum aspecto da disciplina, do conteúdo. Envolve mais coisa. Então, questão estrutural, o professor trabalhar ativamente no planejamento de um curso, trabalhar ativamente na construção da ementa, das disciplinas, do desenvolvimento da grade curricular, ou seja, é um trabalho mais ativo, de mais participação do professor, e ele trabalhar como um agente conhecedor de todo o processo para poder atuar de uma maneira mais adequada, né, na mediação. Então, eu vejo isso como um grande desafio. Inclusive, no texto de complemento que eu passei para que vocês vão poder observar, o autor ele defende que o professor mediador ele só vai poder atuar se ele tiver se ele tiver exercitado essa função, a mediação, a facilitação, digamos, a supervisão, a gerência, ao longo de sua carreira docente, né? Ou seja, é um tipo de abordagem que, de uma certa forma, fecha as portas para muita gente, se você for considerar ali o que imagina como indispensável para você poder atuar como mediador. Então, é uma outra abordagem que eu vejo que também pode suscitar discussões no que tange principalmente
será que a nossa formação, a formação do professor lá na sua licenciatura lá, ela vai ser suficiente? Ela é suficiente para isso? Logicamente que falando pelo aspecto das tecnologias, não. Nós temos que estar em constante desenvolvimento, constante capacitação. Mas com relação a essa atuação de mediação que envolve mais do que isso, envolve mais do que domínio de uma ou outra ferramenta, envolve mais do que domínio da aplicação dessas tecnologias nos ambientes de ensino. Envolve algo relativo à experiência profissional, à experiência de atuação nessa área, que eu vejo um aspecto, um tema complexo, né, a ser discutido, né, inclusive para que se possa, né, formar mais professores, mais educadores, né, para trabalhar nessa função, eu vou chamar assim, é professor, mas professor mediador, quer dizer, nós somos sempre mediadores, sempre atuamos como mediadores. Isso faz parte do nosso dia a dia, mas trabalhando em contextos mais específicos, contextos muito específicos, assim, eu acho um pouco, né, é algo que foge um pouquinho aquilo que, né, que nós temos aí no nosso dia a dia. Eu acho que em termos de busca por capacitação é algo que está um pouquinho acima daquilo que é você estar a par das ferramentas, dos recursos e saber se mover aí nesses ambientes, aí, nesses recursos computacionais. Eu acho que envolve algo mais e eu entendo que merece um pouco mais de discussão, porque entendo que é um assunto mais complexo. Tá? Então vejam, com esse módulo 6 nós terminamos a disciplina, né? A disciplina de tópicos especiais. Então esses 3 últimos tópicos, né, são os que virão aí pela frente, né? Eu dei um resumo aí do que vocês verão, e nós podemos aí trocar ideias aí nos fóruns de discussão que vão existir ainda, e também por meio, né, das tarefas que vocês vão realizar, das tarefas solicitadas, e vamos poder trocar ideias sobre essas questões aí. A verdade é que o assunto, lógico, não se esgota aqui, tem muita coisa para ver, em todos os itens, em várias coisas. Tem alguma coisa que deve ter ficado de fora, seguramente, mas inclusive eu aceito sugestões de vocês, se vocês acham que alguma coisa ficou de fora dentro desse tema, tópicos especiais. Existe muita coisa para ser vista, mas é sempre bom de ter alguém que nos indique que isso também está sendo muito utilizado e tudo mais, e é algo que vai escapar da nossa abordagem aqui. Assim como especificamente em cada tema, tem muita coisa para ser vista, né? Então seriam, né, necessários aí módulos, disciplinas inteiras para tratar de cada um desses temas, né? E nós fizemos de uma forma mais sucinta, e espero que vocês possam aproveitar, possam ter aproveitado até agora e possam aproveitar daqui até o restante do módulo, né, até o final do módulo, e que isso possa contribuir para vocês na sua vida, na sua atividade profissional, na sua atividade docente. Imagino que a maioria ali atua como docente, né, e que isso possa servir aí digamos, de incentivo para você estudar mais e mais, porque a carreira que nós escolhemos de professor é essa, é de estudante até o final dos nossos dias. Eu não vejo outra forma, né? Nós temos que estar estudando sempre. É por esse motivo que eu sempre vou entender aluno. Não é fácil, tá? Porque aluno é complicado, né? A gente está conversando aqui sobre alunos porque o professor tem que mudar. O aluno mudou, mas o aluno não mudou tanto, né? O aluno está muito na frente quando se trata de blogs, quando se trata de rede social, mas ele está discutindo o que é do interesse dele. Então o nosso desafio é trazer essas ferramentas para o nosso ambiente aqui e fazer com que os nossos assuntos, né, nem sempre facilmente digeríveis, eles possam ser mais palpáveis para os alunos. Então o nosso desafio é tornar, digamos, um equilíbrio de uma equação química, o estudo do movimento retilíneo, né, cálculo de limites lá para matemática, nós tornarmos esses assuntos aí que, né, os alunos já têm como uns calos no
pé deles, umas pedras do sapato, a gente tornar esses assuntos interessantes aí com a ajuda dessas tecnologias. Esse é o nosso grande desafio, eu acredito. Tá? Então eu espero ter contribuído aí para vocês, dentro da filosofia do curso, né? Contribuindo nessa disciplina com a abordagem desses assuntos aí. Tá? Eu fico à disposição de vocês para esclarecimento de qualquer questão aí dentro dos nossos fóruns. Lamento mais uma vez não poder estar ao vivo aí participando com vocês. Tá? Espero tenhamos outras oportunidades. Tá? Obrigado a todos.